Bom, pessoal, vamos ver hoje, então, equação de segundo grau. O que é uma equação de segundo grau? Uma equação de segundo grau, ela é um polinômio, tá? Onde o maior grau da variável, ela é o grau 2, ou seja, tu tens uma variável ao quadrado, certo? Então, vamos pegar aqui o exemplo. A equação de segundo grau. Tá? Então, aqui o exemplo que ela dá, uma aplicação já inicial. Por exemplo, se eu quisesse saber qual é o valor do lado desses quadradinhos para fazer essa manta aqui, certo? O que eu sei? Eu sei que a área total desse tapete, desta manta, foi de 4.050 centímetros quadrados e que foram utilizados quadrados de lado x, onde o x é a variável que a gente tem a descobrir, certo? Foi pego retalhos, foi feito uma colcha de retalhos, um tapete de retalhos. Então, quantos quadradinhos nós temos na horizontal e quantos na vertical? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na horizontal e 5 na vertical. Então, o que eu sei? Eu sei que a medida da horizontal ou da base desse retângulo são 10x e a altura seriam 5x. Como sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura, a gente poderia representar esta equação como 5x vezes 10x igual a 4.050, já que é a área do tapete, certo? Passando esse 4.050 para o lado, para a esquerda aqui, o que era positivo passa para lá negativo, ele inverte a operação, tá? Nós temos uma equação do segundo grau. Por quê? Porque nós temos uma variável, esta variável está ao quadrado, então podemos dizer que é uma equação do segundo grau com a incógnita, a letra x, tá? Os números são chamados de coeficientes e o x é a parte literal, certo? Então, uma equação de segundo grau, ela é normalmente do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, onde a, b e c são números reais. E para ser uma equação de segundo grau, eu tenho a necessidade do meu maior grau ser o x ao quadrado. Então, o meu a não pode ser zero. O b pode ser zero e o c pode ser zero. Mas o a jamais pode ser zero. Por quê? Porque eu elimino o x ao quadrado. E daí eu deixo de ter uma equação de segundo grau. Tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo aqui de baixo. X ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. É uma equação de segundo grau? Sim. Por quê? Porque eu tenho uma variável que o maior grau dela é 2. Perfeito. O que eu tenho que saber? Qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C? O A é quem acompanha o x ao quadrado. Como eu não preciso representar este 1, meu A aqui é 1. Meu B é quem acompanha o x, conforme a gente tem ali, né? Então, meu B aqui vale mais 4. E meu C é o termo independente. Ou seja, aquele valor que não tem x é o meu C. Então, neste caso aqui, o A vale 1, o B vale mais 4 e o C vale mais 3. Ah, mas por que isso é importante? Quando a gente aprender a resolver a equação de Bhaskara, quando a gente aprender como se calcula o determinante de uma equação de segundo grau, é importante saber quem é A, quem é B, quem é C, já que existe uma fórmula para essa resolução e é em função destes coeficientes A, B e C para a resolução dessa equação. Uma equação de segundo grau ela pode ser completa ou incompleta. Ela é completa quando ela tem A, B e C diferentes de zero. E ela é incompleta quando ela tem ou o B ou o C, ou o B e o C diferentes de zero. Mas sempre temos que cuidar que a gente tem que deixar essa equação na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Apenas um monômio de x ao quadrado, apenas um monômio de x, apenas um monômio de termo independente. Certo? Então, às vezes eu tenho, como essa situação aqui, 8 menos 7x ao quadrado igual a 3. Olha os monômios de grau zero, de termo independente aqui, o 8 e o 3. Eu não posso ter eles, ali eu tenho 2, então ele não está na forma reduzida. Oitavo ano, monômios, polinômios, certo? Em monômios semelhantes a gente opera. Então, eu passo o 3 para o outro lado, né? E ele fica 8 menos 3. 8 menos 3 é 5. Então, ele ficou menos 7x ao quadrado mais 5 igual a zero. Mas o meu padrão não é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero?
Tudo bem, botamos então o b como zero. Por quê? Porque zero vezes qualquer coisa é zero, não preciso representar. Tá? Mas então meu a seria menos 7, meu b seria zero e meu c seria mais 5. Então aqui embaixo a gente tem alguns exemplos só para retirar os coeficientes, só para saber quem é a, quem é b e quem é c. O a vale 3 nesse caso aqui, por quê? Porque é o valor que acompanha o x ao quadrado. O valor que acompanha x é o meu b, então meu b vale 4. E meu c, que é o meu termo independente, é aquele valor que não tem x, é 1. Já nesse caso, meu a vale 1, que não está representado aqui, meu b vale mais 5 e meu c vale mais 2,5. Neste caso, mas apareceu raiz. Sem problema, raiz é um número real, certo? A não ser que fosse uma raiz de menos 5, daí não seria real. Mas sendo um número real, ele é possível. Então quer dizer que meu a vale 1, meu b vale menos 6 e meu c, raiz de 5. Então assim, é muito importante saber como retirar esses coeficientes de uma equação, até para que a gente consiga resolver essa equação, certo? Então aqui, ó, nesses casos, nesses exemplos aqui embaixo, eu estou trabalhando com equações onde o meu b, o meu c ou o meu b e o meu c valem zero. Como que eu identifico isso? Eu vou identificar que o meu b vale zero quando eu não tiver o x. Eu vou ter só o x ao quadrado e eu vou ter o termo independente, que é o caso do x ao quadrado mais 16. Meu a vale 1, meu b vale zero, porque não tem o x, e meu c vale 16. Neste outro aqui, eu não tenho termo independente, eu tenho o x ao quadrado e tenho o x. Meu a vale menos 1, meu b vale mais 1,2, meu c vale zero. Neste exemplo aqui, eu não tenho nem b nem c, ou seja, meu c é zero, meu b é zero, e meu a é o valor que acompanha o x ao quadrado, que no caso aqui é 7. Dando continuidade, nós temos o quê? As raízes de uma equação do segundo grau. Lá no oitavo ano, a gente viu raízes de uma equação de primeiro grau. O que eram as raízes? As raízes era o valor que o x podia assumir para zerar aquela equação. A mesma ideia aqui na equação de segundo grau. Qual é a diferença? É que numa equação de segundo grau eu posso ter até duas raízes como solução. Numa de primeiro grau, uma raiz. Numa de segundo grau, até duas raízes. Numa de terceiro grau, até três raízes. E assim sucessivamente. Quando eu digo até três raízes, quando eu digo até duas raízes, é porque às vezes as raízes são iguais. E dela uma só. Às vezes, não tem solução, ou seja, nenhum valor pertencente ao conjunto dos números reais faz com que aquela equação zere. Então, a gente diz que não tem solução nos reais, ok? Então, as raízes de uma equação de segundo grau. Nesse primeiro exemplo, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para que verifique se os números são raízes. Ele está dizendo aqui, as raízes reais da equação x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero são 1 e 5. Pois esses são os números que tornam a sentença matemática verdadeira. Ou seja, se eu substituir o 5 no lugar do x, se eu substituir o 1 no lugar do x, isso daqui vai dar zero. A gente pode fazer o teste. X ao quadrado menos 6x mais 1. Se o x for 1, vai ser 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5 é igual a zero. 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é menos 6, mais 5 igual a zero. 1 menos 6 menos 5, 5 mais 5, zero. Verdadeiro, então quer dizer que o 1 é uma raiz da equação. Se eu pegar o 5, a mesma ideia, 5 ao quadrado, por causa do x ao quadrado, menos 6 vezes 5, já que meu x vale 5, mais 5. 25 menos 30, mais 5. 25 menos 30 é menos 5. Menos 5 mais 5 vale zero. Perfeito, então quer dizer que é verdadeira essa solução. Teria mais alguma outra raiz? Não. Por ser uma equação de segundo grau, eu vou ter no máximo duas raízes. Ou seja, se eu pegar qualquer outro valor diferente de 1 ou de 5, eu não vou achar isso igual a zero. Vai dar um valor diferente. Certo? Então vamos pensar aqui, por exemplo, na questão 1. Vamos pensar aqui na letra A e na letra B. Eu vou copiar aqui. Passar para o whiteboard. Olha só o que ele está pedindo. Identifique quais as equações são do segundo grau
e depois escreva-as na forma reduzida. Então vamos pensar o seguinte, essa primeira aqui é de segundo grau? Sim, o maior coeficiente da variável, o maior valor, a maior potência da variável é o quadrado, ó, x ao quadrado, x e termo independente. Beleza, é uma equação de segundo grau. Aqui, tem o x ao quadrado, mas tem o x na quarta, existe uma potência maior. Essa aqui é uma equação de quarto grau. Neste caso é até uma biquadrada, mas isso é lá para frente. Aqui, eu teria que resolver esse produto notável aqui, mas eu tenho um x ao cubo aqui. Então, também não é uma equação de segundo grau. Aqui, eu tenho um x ao quadrado, um x e termos independentes. É de segundo grau, só não está na forma reduzida. E aqui, eu tenho que resolver esse produto notável para conseguir entender. Então, eu vou copiar esse exercício para o whiteboard e a gente vai tentar resolver estas situações. Eu já vou compartilhar a tela com vocês. Então, saindo ali. E estão aqui as nossas condições. Então, vamos pensar o seguinte. A gente já sabia que essa daqui não era equação de segundo grau, que essa daqui não era equação de segundo grau, essa poderia ser, e esta poderia ser, e esta poderia ser, certo? Então, vamos pensar aqui. Naquela ali, o que está de errado ali? Só a ordem. Então, a gente pode botar aqui 9x ao quadrado menos x mais 2 igual a zero. Ao fazer isso, eu já estou afirmando e deixando na forma reduzida esta equação, certo? A outra equação que a gente tinha era verificar essa daqui. Vamos lá. O que eu tenho ali? Eu tenho 6x menos 3 mais x ao quadrado igual a 1. Então, vou deixar no padrão, x ao quadrado mais 6x menos 3. Aquele 1 que está positivo, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Menos 1 igual a zero. Já está na forma reduzida? Não. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, menos 3 e menos 1. Eu tenho dois monômios de grau zero, que não tem aquela variável, que são semelhantes. Então, eu posso operar eles. Então, ficou x ao quadrado, x ao quadrado mais 6x menos 3 menos 1 é menos 4. Menos 4, que é igual a zero. Certo? Então, com isso daí a gente tem mais uma solução. Deixa eu mover ela para cá. Aqui. E por último que a gente tinha seria essa equaçãozinha aqui, que é um produto notável. Tem duas maneiras de resolver. Uma delas, usando as regras do produto notável, que é o quadrado do primeiro, no caso é um mais, ela daí mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, igual a zero. Já está na forma reduzida? Ainda não, porque eu tenho operações a serem feitas. Então fica x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a forma reduzida desta equação apresentada. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Tempinho para vocês e eu já retomo com a continuação do conteúdo.